Você perdeu a maior feira de investimentos do planeta, a Expert XP 2024? Calma, vou fazer um resumo para você dos melhores momentos da feira. Foram 3 dias de evento, o primeiro dia reservado apenas para assessores da XP e os outros 2 dias de visitação ao público, tá? Como é muito conteúdo, acredito que você saiba disso. Para quem não, para quem foi, soube, né, são milhares de informações, de conteúdos de educação financeira, de investimentos, etc. Eu vou precisar escolher os que eu julgo mais importantes trazer para vocês e, claro, dividir isso em vídeos, né, para que não fique muito extenso, né, vídeos muito grandes. Então, separei 2 temas hoje, tá? A gente vai falar então da política monetária no Brasil, né, regulação fiscal digital do Brasil e volatilidade de bolsa de valores, como fazer boas escolhas. Claro, vou começar aqui vendo esses dados aqui, né, através da própria página da Expert, tá? Eu posso deixar também aqui os que tiverem links para vocês assistirem depois na íntegra, como é essa entrevista que a gente vai, esse painel que foi efetuado nesse dia. Eu posso deixar aqui o link na descrição do vídeo. Você vai lá e confere na sua íntegra, tá? Bom, vamos então ver o que a matéria diz aqui, né? Bom, BC e CVM na Expert XP 2024. Política monetária e mercados financeiros. Então esse painel foi bastante importante, né? Trouxe aqui figuras muito importantes do cenário de economia do país, tá? Então tivemos lá nesse painel, no caso, o Roberto Campos Neto, presidente central, presidente do Banco Central, João Pedro Nascimento, que é o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, né? O Caio Megali, que é o economista-chefe da XP, e o Fabrício Almeida, que cuida da parte de compliance da XP. E eles conversaram sobre cenário macroeconômico e mercado de capitais, né? Regulação digital. Bom, o que eu acho que é importante destacar nisso daqui é a evolução dos mercados de capitais, como está sendo proposto aqui, né? O João Pedro Nascimento, o presidente da CVM, destacou esse fato, que os mercados de capitais nesses últimos anos vêm tendo uma grande participação da pessoa física, né? Então isso quer dizer que cada vez mais investidores estão sofisticando os seus investimentos e entrando ali em produtos atrelados à bolsa de valores. E que não são tecnicamente só ações, tá, pessoal? A gente está falando aqui de renda fixa, né? CRIs, CRAs, debêntures, CDBs, LCIs, LCAs, títulos públicos, todos são negociados na B3, fundos imobiliários, que a gente fala bastante aqui no canal. Enfim, temos uma série aí de ativos que estão listados dentro da Bolsa Brasileira e também as próprias ações, né? Com os seus derivativos todos. Mas ele diz também que ainda existe espaço para que milhares comecem a investir. E o papel dos profissionais de investimento, no caso eu, por exemplo, que sou um profissional que trabalha com a XP, né, é fundamental para esse processo. Tá? Então, acho que o recado aqui, né, cada vez mais o investidor ter educação para poder entrar nesse mercado que é realmente muito mais sofisticado e que tem um potencial de evoluir de fato, né, a rentabilidade das carteiras. Quando eles falaram um pouco sobre juros, né, a conjuntura, né, da inflação e juros, o Campos Neto deu ali os sinais, né, falou sobre a complexidade do cenário atual da política monetária, tá? Que isso vai, né, a importância de se ter a cautela para os próximos passos. Embora os riscos ainda estejam altíssimos, né, em relação à elevação de inflação, precisa-se ter uma postura, né, que gere que não prejudique a credibilidade do Banco Central a mexer na taxa de juros. Então, isso quer dizer que os analistas que fazem parte desse conselho,
eles estão observando todos os dados de forma atenta, né, para que consigam tomar as melhores decisões para o país. E, e existe sempre um custo, né, quando a Selic é ajustada. Então, isso diz para a gente que temos ali um comitê técnico, né, que o trabalho desse comitê ele é técnico. E assim, temos aí as preocupações, né, sobre o novo presidente do Banco Central, indicado agora pelo então presidente da República, né? E há o temor aqui sobre o nome dele, mas vale ressaltar que ele já votou 9 vezes no conselho atual, porque ele também é diretor do conselho, e em 8 dessas vezes ele votou junto com o Campos Neto. Então, se ele seguir nesse trabalho técnico, a gente tenha uma questão interessante. E aí a questão monetária, né, com o arcabouço que foi colocado, esse está um pouquinho mais difícil de seguir. Depois eu vou deixar o vídeo, essa palestra inteira aqui, na descrição do YouTube, e você vai conseguir assistir essa palestra inteira. Acho que vale bastante a pena. Bom, o que a gente vê com isso, né? A gente vê então que existem muitas preocupações ainda no cenário inflacionário, com o cenário inflacionário, e que isso, claro, vai definir os próximos ajustes nas taxas de juros do país. O Brasil, historicamente, sempre foi um país de juros muito altos. A gente experimentou ali um pouquinho por um curto espaço de tempo, juros menores, mais alinhados com o que é praticado no primeiro mundo, se dá para chamar assim dessa maneira, né, nos tempos atuais, né? É, baixas taxas de juros. E isso propiciou, sim, um grande crescimento para o nosso país, principalmente em geração de superávit, etc. Né? Mas a gente entende também, e isso aqui é uma opinião minha, tá? Que o atual governo ele não faz esforços para conter os gastos, e são gastos às vezes pouco claros, né, para a população, e ainda quando traz algum tipo de corte de gastos, ele vai simplesmente naqueles que tecnicamente deveriam ser os maiores beneficiados desses gastos, que é benefícios e etc. Não que eu seja a favor de benefícios sociais. Eu, particularmente, eu acho que o melhor benefício que alguém pode ter é trabalho, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Vamos então aqui olhar juntos o segundo tema que eu separei aqui para a gente conversar um pouquinho, para passar um pouquinho para vocês, que é justamente Bolsa de Valores, né? A Bolsa, ela teve uma boa puxada aí nos últimos dias, né? Nos últimos meses, está tendo um ano bem atrativo, falando em rentabilidade consolidada, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre justamente se ainda existem formas de se fazer boas escolhas, né? Nesse caso aqui, esse painel contou com a presença do Fernando Ferreira, que é o estrategista-chefe da XP, o João Luiz Braga, que é um gestor de ações da Asset Incor, Sara Delfim, que é membro do time de gestão da Dália Capital, que é um conhecido fundo de ações, e o Leonardo Linhares, head de ações da SPX, também uma casa de investimentos gigante aqui no nosso mercado. Então tá aqui a fotinho deles lá nesse painel na Expert. Vamos entender um pouquinho o que eles estão falando, né? Bom, então está dizendo ali, basicamente o que a gente já falou na primeira matéria, né? A volta dos investidores estrangeiros colaborou também e a entrada de muitos brasileiros, né, pessoas físicas, muitos CPFs, voltando a investir na bolsa ou fazendo a sua primeira aplicação em bolsa de valores. E essa questão dos investidores estrangeiros é bastante importante. Tá? Então, isso que faz realmente o fluxo. E quando a gente olha para a bolsa, para dados de bolsa, a gente entende que o principal alocador, inclusive, são os estrangeiros e os grandes fundos, né, que compram posições grandes. Então, destaca-se, né, que deve sim ser feito começar o ciclo de corte de juros no Banco Central americano,
pelo menos os dados apontam para isso, isso já deveria, a título de reparação, né? No começo do ano a gente falava muito que isso já ia estar acontecendo, etc. E não foi assim que se desenrolou, mas acreditamos que agora talvez sim deva acontecer até pelos últimos as últimas falas, né, dos presidentes de Banco Central, principalmente dos Estados Unidos. Tá? Então lá é bem descentralizado também. E aqui destacando, né, que o Ibovespa subiu 15% nos últimos 2 meses, então uma alta bastante expressiva. Eu fiz um vídeo aqui já no canal, só voltando aqui um pouquinho para mim, eu fiz um vídeo aqui já no canal mostrando que o investidor que deixou de aproveitar um curto espaço de tempo na bolsa de valores, às vezes perdeu a alta de muitos anos até. Então é por isso que é importante estar posicionado. Claro que com ativos de boa qualidade isso vai ser mais tranquilo. Ainda assim, eles entendem que a bolsa brasileira ainda está barata, né? E falam isso porque o lucro esperado para as empresas, né, tem sido revisado para cima. E a gente viu na temporada de resultados aqui no Brasil, que eu divulguei amplamente aqui nos nossos Morning Calls, que grande parte delas trouxeram avanços, né, e as empresas estão, pelo menos as grandes empresas, né, não que isso seja o que a gente vê no dia a dia mesmo ali no nosso bairro, mas as grandes empresas estão de alguma forma conseguindo se manter sadias, né? E outra coisa que é importante, né, é entrar, né, no mercado internacional também, via compra de dólar e as próprias ações, né? Eu acho que eu concordo que aqui o que eles dizem que é uma boa combinação para resultados de longo prazo, né? Então, apesar aqui na fala do Braga que ele se sentir, né, sentir o clima mais pessimista em relação ao ano passado, ele ainda acredita que há boas oportunidades na bolsa, né? E quando a gente fala do cenário externo promissor para o mercado de ações, historicamente, né, um corte de juros sem causar recessão, que é o que é conhecido como o pouso suave, né, é positivo para os mercados e espera-se que essa seja a realidade dos Estados Unidos, tá? Então isso, de fato, eu também concordo com isso que ele está dizendo. Por vez, né, por sua vez ainda, o próprio Braga ainda acredita que a maioria dos bancos centrais do mundo devem cortar juros até o final do ano. E isso é positivo para nós, mercados aqui do Brasil. E voltando aqui um pouquinho para mim, só para fazer um complemento aqui sobre isso, por que que ele quer dizer isso? Porque assim, o investidor institucional, o investidor estrangeiro, ele investe no Brasil, por exemplo, que é um mercado emergente. Claro que a gente tem todos os nossos problemas em relação à segurança jurídica, à política fiscal, etc, etc. Mas esse prêmio de risco, ele só é atrativo para o investidor quando a economia de um país desenvolvido, como por exemplo Estados Unidos, que é referência, querendo ou não, não é questão de os Estados Unidos isso, aquilo, não. É o maior mercado do mundo, né? Não tem jeito. Então, quando esses mercados estão muito fortes e pagando taxas maiores, como é o caso agora, por conta da política de juros deles, o investidor, claro, prefere ganhar um pouquinho menos, mas deixar o seu dinheiro num local que tem mais segurança e etc. Então, é importante destacar isso, né? E sim, se houver uma queda de juros nesses países, os mercados emergentes se destacam, né, como uma boa opção para os investidores, tá? Então, acho que isso que é interessante a gente sempre analisar. E aí a gestora ainda destaca que a abundância energética mundial faz pressão para a baixa do petróleo e que isso reduz possíveis choques de inflação. A gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, né, infelizmente, o nosso petróleo ele é subsidiado pelo governo, né? Então, quando for solto o preço, a gente vai ter uma inflação muito grande. Mas o correto seria que o preço se ajustasse a mercado, e é isso que é a realidade em outros locais, tá? E aí, resultado das empresas, né?
Já caminhando aqui para o final do vídeo, para não ficar muito longo, eles depositam confiança na qualidade das empresas, né? E os resultados do segundo trimestre vieram fortes. Então, isso é um fato, né? E aí, deu fim, né? Acredita que a geração de caixa das empresas nos últimos anos, nos últimos 2 anos, foi uma surpresa positiva e distribuiu altos níveis de dividendos, né? Então, para quem gosta de receber renda passiva, foi muito proveitoso, tá? Então, outra coisa que é importante, né? Em geral, as empresas têm um nível de endividamento confortável. Não é uma coisa que preocupa tanto o ciclo, né? Possíveis aumentos de taxas de juros. Então, acho que isso é um ponto interessante. E aí, quando fala-se de small caps, né, para a gente finalizar aqui, embora o Ibovespa bateu as máximas históricas, as small caps ainda seguem abaixo de 50% do pico, né? Então, Linhares, né, destacou que é esperado que as small caps sejam descontadas devido à liquidez e ao risco, né? Embora ele reconheça que ainda existem algumas oportunidades que possam estar subvalorizadas. Praticamente aqui nessa questão, eu não concordo muito em relação a correr riscos desnecessários. Como diz aqui depois, um pouquinho mais à frente, né? Correr riscos não sistêmicos por ativos tão baratos. Eu acho que no atual cenário que a gente tem, com as taxas de juros que a gente tem, inclusive nesse momento, para a renda fixa, não vale a pena se arriscar em ativos com um risco muito maior. Então, bom, já deu um gostinho, então, né, do que está rolando. Tem muito material, vai ter vários materiais para a gente falar aqui sobre as palestras que ocorreram na Expert 2024. Claro que longe de ser a íntegra do que rolou por lá, com certeza, foi muita coisa. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando essas notícias e entender um pouquinho o que rolou na maior feira de investimentos do mundo, tá? E é uma feira que já é muito conhecida, vem gente de todos os locais do planeta para participar, tá bom? Esse era o vídeo então que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que essas notícias tenham agregado no seu dia a dia. Fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Tchau.